A pastagem é densidade de semeadura. Escolha da genética adequada e conhecimento da cultura antecessor. A pastagem é o que veio antes. O que temos no momento e o que está por vir. A pastagem é a adubação. O processo de colheita. O cuidado constante e metódico. A pastagem é data de semeadura. Controle de plantas indesejadas e todo o planejamento envolvido. E sabemos disso porque a pastagem é o nosso negócio. Buenas, pessoal. Tá começando o terceiro episódio do ciclo de podcasts Falando em Pastagens. Esse programa é um oferecimento de PGG Wrightson Seeds, uma empresa do grupo DLF. Eu sou o Leonardo Nunes, engenheiro agrônomo, pertenço ao time de pesquisa e desenvolvimento. Aqui comigo meu parceiro Eduardo, do time comercial. Buenas, pessoal. E hoje nós estamos recebendo um convidado que nos ajuda demais, seja gerando ciência ou trocando ideia das coisas que acontecem no campo. Pedro Albuquerque. Pedro, obrigado por estar conosco. Eu que agradeço, Léo, Edu, pelo convite, pela oportunidade de estar com vocês aqui. Imagina, uma honra. E hoje a nossa conversa é sobre o desafio de conectar ambientes, saindo da propriedade rural, passando pela academia, os desafios impostos pelo ambiente e toda a informação gerada e disponibilizada pelas empresas privadas e depois voltar à propriedade e que tudo isso faça sentido. Então, Pedro, obrigado. Se quiser te apresentar um pouco do teu currículo, que é extenso, não vou me aventurar porque posso deixar a coisa para trás. Não tão extenso. Bom, mais uma vez, muito obrigado, Léo, Edu e a PGG pelo convite e pela oportunidade de estar com vocês aqui, uma empresa pela qual eu prezo muito. Como foi dito, eu me chamo Pedro Albuquerque, Pedro Arthur de Albuquerque Nunes, então, de certa forma, teu parente aí, né, Léo? Sou de família de produtores rurais, oriundo de Cachoeira do Sul, trabalhamos com pecuária por longo prazo, né, de longa data. Saí de Cachoeira para fazer minha faculdade de agronomia na Federal de Santa Maria, depois migrei para a URGS no período de pós-graduação, fiz mestrado e doutorado na URGS, no grupo no qual hoje estou como professor, o grupo de pesquisa em ecologia do pastejo, liderado pelo professor Paulo Carvalho, que de meu orientador passou a ser meu colega. Então, tive a oportunidade de, durante o mestrado, passar um tempo na Argentina, conhecendo outras realidades. Então, fiz um mestrado sanduíche na Argentina, na Universidade Nacional del Centro da Província de Buenos Aires, na Faculdade de Ciências Veterinárias, sempre trabalhando com a temática do pastejo, do efeito do pastejo sobre os diferentes ecossistemas, então sistemas pastoris puros, sistemas integrados com a agricultura. E depois, durante o doutorado, tive também a oportunidade de fazer um doutorado de sanduíche na Universidade da Califórnia, em Davis. Então, me aprofundando ainda mais na temática da integração lavoura-pecuária. Depois disso, tive a oportunidade de ficar um período como pós-doc, fazer um pós-doutorado, ainda no departamento de plantas forrageiras, ali da URGS, de onde o Leonardo é egresso, não sei se o Edu também é egresso, Uhum. E depois disso, fui para a iniciativa privada, onde então, inclusive, nós nos reencontramos, e nos aproximamos ainda mais através dos ensaios de cultivares que eu conduzia na CCGL, na Cooperativa Central Gaúcha, ali que eu passei a ter mais contato com as empresas, também com as cooperativas que fazem parte do sistema CCGL, e me conectei também com produtores das mais diversas áreas, produtores de leite, produtores de corte, e de sistemas integrados também. E hoje em dia, fiz toda essa volta para estar novamente, tive a oportunidade de ingressar na vaga do lendário, do grande professor Carlos Nabinger, que se aposentou, e eu tive a sorte aí de conseguir ingressar na universidade, agora como professor, como eu disse, novamente no grupo onde nós fizemos nossa formação, e faço parte dos professores aí do grupo de pesquisa em ecologia do pastejo, e sigo fazendo pesquisa então em pastagens naturais, campo nativo do bioma pampa, pastagens cultivadas, seja elas em sistemas puramente pastoris ou integrados com a agricultura, olhando muito para o efeito do pastejo, do gado, esse tema tão importante, tão contemporâneo, Muita gente ainda tem bastante receio disso, outros já entendem um pouco mais e sabem que pode trazer alguns benefícios, que eu acredito que nós vamos falar ao longo dessa charla. Então esse é um pouquinho aí do meu histórico.
Currículo... Não tinha como me aventurar, né? Não, currículo extenso. Pedro, então, mais uma vez, obrigado por estar aqui hoje conosco. É um prazer recebê-lo aqui e acho que a gente tem muita coisa para perguntar e para aprender contigo, né? Nós sendo uma empresa que trabalha tanto com o melhoramento genético de forrageiras, com a produção e com a venda de sementes, e isso está dentro do teu, né? Faz parte do teu trabalho também, então acho que temos muito o que conversar e casa muito bem as conversas. E Pedro, tu então natural de Cachoeira, nascido em Cachoeira, criado na propriedade, são produtores, ainda hoje estão lá produzindo? Ainda, me envolvendo, inclusive, mais do que me envolvia há pouco tempo atrás. Então temos uma família bastante grande e tenho a sorte de conduzir a propriedade junto com meus parentes, com minha mãe, com meu primo, com meus tios, né? Uma propriedade de muitas pessoas. E uma propriedade de gado de corte, trabalhamos com Braford e ovinos Texel. Então, essencialmente, pecuária, ciclo completo. Isso, onde a matriz forrageira da propriedade são pastagens naturais, ainda isso vem enxugando cada vez mais. Raro, hein? Cada vez mais raro, seja pela conversão de campo, seja pela invasão do malvado aí Anoni, né? Que está lá também, evidentemente, como em todos os lugares. Mas a gente consegue ainda manter a matriz da propriedade com pastagens naturais e algumas áreas integradas, arrendadas por terceiros, onde a gente trabalha a fase de pastagem. Então tem um arranjo onde aproximadamente 70%, 80% da propriedade é campo nativo e o resto é integrado com a agricultura. Perfeito. Eu sou um grande fã do campo nativo, né? Eu cria do professor Nabiger, eu consegui fazer as 2 cadeiras da URGS, tanto forrageiras como bases ecofisiológicas de manejo a pasto com o professor Nabiger. Aprendi muito com ele e acho que é um tema que a gente precisa trabalhar, porque é um bioma e dentro desse bioma a gente precisa pensar na preservação e manter isso. Então é algo que a gente tem que trazer, né? Mesmo a gente trabalhando com espécies que são exóticas, que podem inclusive auxiliar na manutenção e no aumento de produtividade do bioma pampa, como é a inserção de leguminosas, né, dentro desse sistema, melhorando qualidade, aumentando produtividade e mantendo esse campo nativo viável economicamente para o produtor. Então acho que é algo importante a gente ver essa expansão do Anoni há muito tempo e da soja nos últimos 15 anos, né? E isso vem apertando e é uma discussão que passa pela parte financeira, a rentabilidade, né? Que o campo não está produzindo, não está entregando e a lavoura vem e paga mais. Quem somos nós para julgar o produtor que está arrendando para a soja, né? É um tema bastante complexo, é multifatorial, tem essa questão de pagar mais, porque as médias do estado continuam há dezenas de anos sendo baixas, é verdade, em campo nativo, então tem como melhorar, é isso que a gente vê nas cadeiras que tu mencionou, forrageiras, a cadeira que tradicionalmente do professor Nabiger, que eu herdei agora e tenho o desafio de conduzir à altura ou tentar chegar lá, né, que é bases ecofisiológicas do manejo a pasto, a gente fala bastante de campo nativo e tenta mostrar que sim, é possível produzir tanto quanto uma lavoura de soja e rentabilizar tanto quanto uma lavoura de soja e tem estratégias alternativas para isso, né, que envolvem melhoramento de campo, integração com áreas de pastagens cultivadas, introdução de espécies, e combate a pragas, né, como o capim-anone. E tudo isso são desafios que vão, como eu disse, é multifatorial. Tem isso, tem o fato da sucessão rural, um tema muito complexo, conforme as famílias grandes vão se apartando aí, alguns não vão querer continuar ligados ao campo e vão optar por arrendar, isso aí vai virar uma área de soja. Então, o campo nativo, né, essa riqueza genética que nós temos, que muitos desconhecem, é uma missão cada vez mais importante, embora não se fale a nível de Brasil, se fale muito em Amazônia, nós temos o Pampa é o menor bioma do Brasil, né? Então, muitas vezes não se fala, mas é o mais ameaçado, isso também muita gente não sabe. Temos menos de 40% de remanescente de bioma Pampa. Super rico em biodiversidade, que também acham que observam uma pradeira, um campo natural, um campo nativo e, bom, exato. Se tu vai olhar micro ali, se vê que tem... Né, riquíssimo. Riquíssimo. Né? É um patrimônio que a gente tem, que é base para isso aqui que a gente está vendo aqui, para a nossa cultura, né? Então, sem romantismo em excesso, mas é isso aí, é verdade. A identidade, nossa identidade passa por aí. Então, a gente tem que mostrar ainda a importância disso, como trabalhar e como rentabilizar, porque também não adianta ficar só no romantismo, né? Se não for gerar dinheiro no bolso, né? Aí não adianta, o pessoal não vai ficar mesmo. Claro. E Pedro,
entrando um pouquinho mais, eu só queria saber sobre essa tua formação, assim, o que tu vem da UFSM, né? Então, que também tem uma base forrageira forte, professores, né? O professor Eduardo Mugen, que... Minhas queridas professoras Luciana Peter, né? E Marta Rocha, que foram minhas orientadoras lá de estágio no período do laboratório de pastos e suplementos. Agora tem outros amigos lá que estão nesses grupos, né? Seguindo com o trabalho da Marta, do professor Fernando Quadros, né? Sim. Inesquecível. E então venho dessa escola. Eu tenho uma história, normalmente o pessoal da agronomia, aqui na URGS é meio diferente, né? O pessoal vai para a área animal, para a área mais vegetal. Na Santa Maria não tem muito disso. Mas o pessoal da agronomia normalmente vai trabalhar com planta e o pessoal da zootecnia veterinária vai trabalhar com animais, né? E eu tomei um rumo um pouquinho diferente, como agronomia, desde o começo comecei a trabalhar com pecuária. Pela minha origem, né? Pela minha família, pelo meu gosto pela pecuária, né? Então comecei a trabalhar com animais, depois passei a trabalhar com fisiologia vegetal, né? Fui trabalhar bem fisiologia vegetal, nutrição de plantas. E no final a Luciana Peter me resgatou novamente. Cursei a disciplina com ela, ela me convidou para trabalhar com ela. No mesmo dia que eu ia pedir para trabalhar com ela. E aí terminei a faculdade fazendo estágio com eles lá. E dali tinha a oportunidade de continuar com a Luciana ou vir para a URGS. Eu digo, não, vamos mudar um pouquinho. Né? Vamos se desafiar, vamos conhecer esses grandes mestres que estão aqui na URGS. Mudar os ares um pouco, né? Exatamente. Sempre é bom. Ingressei no mestrado, então, com o professor Paulo Carvalho, inicialmente muito focado na parte de interface planta-animal, comportamento ingestivo, mas de cara fui posicionado no experimento de Tupã, que a gente chama, né? Experimento de mais longo prazo que temos em integração lavoura-pecuária. Está fechando agora 25 anos de resultados em integração lavoura-pecuária. Então, muito do que a gente sabe de integração sai desse experimento. Já tem mais de 70 artigos científicos publicados em revistas nacionais e internacionais. Então, muito do que a gente sabe vem de lá, né? Então, já são 20 e poucos anos de pesquisa em integração lavoura-pecuária e vejam como ainda tem muito mito, muito paradigma para desbancar. Muito do que usamos nas nossas apresentações vem desse experimento. Então, a gente usa essa base, né, que comprova sobre o problema do casco, compactação, pressão de pastejo, tudo que envolve a integração lavoura-pecuária, a gente pinça que é um programa 25 anos. 25 anos. Então, super antigo, que nos dá uma base muito, muito forte para falar sobre integração lavoura-pecuária. Exatamente. Muito do que a gente sabe sai de lá. E aí continuei depois, né, no período do doutorado, trabalhando presencialmente, fisicamente, conduzindo o experimento e depois, mais tarde, quando eu fui para a Califórnia, na UC Davis, continuei trabalhando com os dados e gerando alguns resultados bem importantes, mostrando a importância da pecuária no sistema puramente agrícola, a inserção da pecuária no sistema puramente agrícola, que é o que normalmente acontece aqui no nosso cenário de Rio Grande do Sul, trazendo, então, principalmente, uma série de benefícios, mas um deles muito importante, frente aos desafios climáticos que a gente está enfrentando. A gente vem aí de 6 anos, nos quais 5 pelo menos foram desafiadores. Acho que dá para dizer que um ano só de lavoura foi bom. Foi cheio. Os outros foi ou seca ou muita chuva, dilúvio, né? Então, uma série de problemas. Então, esse nosso clima desafiador aqui vem mostrando a importância de ter um elemento ou arranjos de sistema que tragam estabilidade ou resiliência, né? Esses termos que a gente ouve tanto, muitas vezes não sabe o que significa, né? Mas estratégias que tragam realmente estabilidade e resiliência para o sistema de produção. Né? Diminuam o risco, vulnerabilidades. Consequentemente, para o bolso, né, Pedro? Para o bolso, evidentemente, né? Tem que sempre terminar lá no bolso. E com toda essa informação gerada, pensando nesse teu momento na CCGL, teu mestrado, tu passou por um momento de enriquecimento de repertório, gerando conhecimento, depois do teu doutorado, aí tu chega na CCGL, começa a trabalhar mais diretamente com produtores, no sentido de prestação de um serviço, né? Porque tu trabalhava com a tua família, então não deixa de ser um trabalho com produtores. Mas como que tu percebe o aproveitamento da informação já disponível pelos produtores, pelos pecuaristas? Não sei se tu percebe se existe de certa forma, um assédio, ou seja, muita informação chegando, pouca coisa sendo absorvida, o pessoal repelindo um pouco essa ação.
a difusão de conhecimento, como que está acontecendo por instituições como a CCGL. Pedro, só se me permite, antes de tu entrar nessa Com certeza. resposta, se tu pudesse só explicar o que é a CCGL, quem é Boa. a CCGL, só para Perfeito. público que não bom conhece. explicar para o pessoal. Muitas vezes o pessoal associa a CCGL, essa grande empresa gaúcha que nós temos aqui, né? Lá é sediada em Cruz Alta, né? Como uma empresa de leite, que faz leite em pó, que a gente conhece, leite condensado, produtos maravilhosos aí. Ó a propaganda de graça. Não estou mais lá, não estou ganhando nada. Mas não é só isso, né? A gente não pode esquecer que a CCGL tem uma bagagem, um histórico de 30 anos em pesquisa, desde o tempo da Fundacep, né? E passando então depois a CCGL Tech, que hoje em dia a gente chama de a parte de pesquisa, né? O departamento de pesquisa da CCGL, com pesquisadores nas mais diferentes áreas, né? A maioria voltada para a parte agrícola, inclusive. Então não é leite, embora tenha o tambo experimental lá, tem pesquisadores de alto calibre na parte de plantas daninhas, de manejo de culturas, de fertilidade do solo, fitopatologia e entomologia. Eu fui o último dos pesquisadores desses, quando eu estava lá eram 6 pesquisadores, né? E eu entrei para trabalhar justamente com a parte animal. Então inserindo, né? Juntando a parte do leite, tem o tambo experimental lá e todos os produtores do sistema CCGL precisando de informação na área de forrageiras, né, os ensaios forrageiros que eu conduzia com materiais de vocês e outros, né, e conectar isso com o sistema de produção com a lavoura. Né? Então, fazer essa conexão falando de integração lavoura-pecuária justamente porque eles perceberam, né, e como todos estão percebendo, a importância dessa temática. Então, essa é a CCGL, né, é uma gigante aqui no nosso contexto. Que acaba sendo, a CCGL é central das cooperativas gaúchas. Cooperativa Central Gaúcha Limitada. Que antigamente era a Cooperativa Central Gaúcha de Leite. Que envolve diversas gigantes, cooperativas muito grandes do nosso estado, que acaba juntando as forças dentro da CCGL. Exatamente. O sistema CCGL é composto por 29 cooperativas. Então, todas essas cooperativas que provavelmente estão vindo na mente do pessoal agora fazem parte do sistema CCGL. Né? Então, são a CCGL, na verdade. A CCGL não tem produtores associados a ela, tem cooperativas. Né? Então, a CCGL é essas cooperativas. Né? E a parte da pesquisa, que hoje em dia existe também, ganhou um nome também recentemente através do projeto RTC, Rede Técnica Cooperativa, do qual fazia parte, é justamente a ideia é fazer pesquisa com as cooperativas e para as cooperativas. Então, através da demanda delas, fazer pesquisa para responder os problemas. Né? É a extensão, realmente, é a pesquisa aplicada. Ver o que estão precisando, quais são os gargalos, o que estão encontrando no campo de desafios. Vamos trazer para dentro do campo experimental da CCGL e fazer pesquisa e também alguns campos experimentais de algumas cooperativas maiores que têm essa oportunidade. Então, daí surgem várias pesquisas em rede, coisa que é um potencial muito grande, realmente. Claro, que não é só a PGG falar, olha, eu tenho um azevém tetraploide médio de alto potencial, não. A ideia é Perfeito, justamente... eu entendo vocês, mas eu quero testar dentro do meu sistema. Isso aí, inclusive, de certa forma, responde a pergunta do Leonardo, que é... Como é que o produtor recebe essa informação? Né? Uma coisa é a PGG com todo reconhecimento, prestígio, todo mundo sabe que é uma empresa séria e que é das grandes aí no setor forrageiro. Uma coisa é a PGG dizer, outra coisa é a CCGL, sem viés nenhum, ou instituição que seja, que faça pesquisa séria, né? Mas a CCGL eu acho que é a mais reconhecida aqui no nosso cenário do Rio Grande do Sul, e é muito respeitada por isso, fazer um ensaio, comparar materiais comerciais e dizer, não, esse aqui, nesse ano, nessas condições ambientais, esse aqui desempenhou melhor. E desempenhou assim no ano anterior. Então, o produtor se abastece muito, bebe muito da fonte da CCGL de maneira totalmente sem viés. E as empresas, como vocês faziam, né, então entregam os materiais confiando que é pesquisa séria e que não tem nenhum viés. Então, isso responde um pouco daquela questão de como é que o produtor recebe. É claro que a pressão, não digo de vocês, evidentemente não, mas a pressão das empresas está aí. O produtor é bombardeado todos os dias, o meu produto é o melhor. Né? É melhor que esse, vai queimar o outro lá quando não há ética no processo. Né? Então, disso o produtor está um pouco farto. Agora, no momento que isso vem associado a uma informação técnica, né, que eu sei que vocês fazem também, aí ele recebe bem. E o meu papel, tu falou em enriquecimento do repertório, né? O enriquecimento do repertório não termina nunca. Né? Eu achei que meu repertório era muito extenso, passando por mestrado, doutorado, pós-doutorado, experiência no exterior. Aí eu caí no mundo, né? E eu percebi que
putz, mas eu tenho muita coisa para aprender ainda no mundo, por exemplo, comercial. Claro. Coisas que eu não tinha visto na universidade. Bom, mas e esses materiais aqui? Será que eles são iguais? Olha que diversidade de materiais e de encaixes que eu tenho no sistema de produção. Então, esses 2 anos que eu passei na CCGL, certamente me fizeram um professor que eu sou hoje muito melhor, incorporando aí esse tipo de informação nas minhas aulas de forrageiras. Bueno, vamos falar de cultivares de inverno, espécies de inverno, mas não vamos falar só de espécies, vamos falar do que existe no mercado. Será que é tudo igual? Onde é que cada um... o posicionamento de cada uma delas, será que é o mesmo? Né? Será que todo o sistema de produção vai aceitar, vai merecer, ou enfim, vai fazer uso dos mesmos materiais? Claro. Não adianta nada também eu ter uma Ferrari e botar a andar na estrada de chão. Então, tem algumas coisas que eu tenho que corrigir antes de trabalhar com, vamos citar um nome aí, um Interstar, né? Perfeito. Algo assim. Produto de alta tecnologia, né? Alta tecnologia. E primeiro eu tenho... adaptado. Não adianta nada eu comprar um Interstar e não sei manejar pasto. Então, vamos aprender a manejar pasto e agora vamos botar um Interstar e vamos ser um canhão, né? Pedro, isso que tu falou, eu me atrevo a dizer que todos os professores deveriam passar por esse processo para chegar na universidade pronto. Porque o que a gente encontra muitas vezes né, professores muito capacitados, mas que faltou o pezinho na rua, de entender o processo, de conhecer a parte comercial, mas o que envolve também, não só a parte comercial. Então, eu nunca tive uma aula contigo, mas eu tenho certeza que é isso. Seria uma boa aula. Tu ter essa capacidade, né, tu desenvolver isso para os alunos que vão ter aula contigo, eu tenho absoluta certeza que vão receber uma informação superior, que não só o que tu aprendeu no teu mestrado, doutorado, mas o que tu aprendeu na rua e o que tu aprendeu no campo também, sendo produtor. Isso acaba formando uma pessoa muito superior, ao meu ver. E o pé no campo não pode deixar de existir nunca, na verdade. Porque a tecnologia segue avançando e a gente o professor está dentro da academia, está lá no escritório escrevendo paper, publicando na revista, sei lá eu, na Nature, em algum lugar, mas a gente tem que estar com o pé no campo, né, para entender quais são os gargalos do momento, quais são os desafios. Tem que ter essa conexão sempre. E, como eu disse, o enriquecimento não termina nunca. Daqui a 30 anos, eu espero ser muito melhor do que eu sou hoje. E serei, com certeza. Ótimo. Bueno, e assunto nós temos de montão, pelo jeito, né? Mas, pessoal, a gente vai fazer uma breve pausa para tomar mais um mate e em seguida a gente volta. Já pensou em semear um azevém de alta tecnologia sanitária? Sabia que a PGG Rideson Seed possui um programa de melhoramento genético no Brasil? Somos a primeira empresa privada a ter um programa de seleção para azevens resistentes à brusone. O primeiro material lançado é o azevém PGW Feroz. Além de ter um teto produtivo maior que os outros diploides de ciclo curto, ele resiste à alta pressão de doenças como brusone e ferrugem. Seu campo merece o melhor, seu rebanho também. Retornando então do nosso intervalo para esse episódio que é o desafio de conectar ambientes. Lembrando que, na verdade, a gente trabalha com pastagens, né? E onde está a pastagem nessa conexão de ambientes? Qual o benefício que ela traz para o sistema? Enriquece solo, agrega em matéria orgânica, cobertura. E, bueno, aí o Pedro nos comenta um pouco o que os estudos nos apontam, né? Na integração lavoura-pecuária, terras altas, terras baixas. Recursos nós temos um monte. Pedro, o que tu nos comenta sobre as terras altas? Bueno, tá bem. Não somente sobre... Vamos generalizar aqui, né? A gente está num ambiente, nosso, Rio Grande do Sul, riquíssimo. Nos permite ter 2, 3 safras por ano. Né? Temperatura, umidade ao longo do ano inteiro. Então, não nos faltam oportunidades de encaixes, de arranjos de sistema de produção. Seja em terras baixas, claro que vão ser diferentes, né? Mas, e também em terras altas. E como tu disseste, né, Leonardo, e como eu tinha mencionado antes, a gente vem de 25 anos, pelo menos, aí, de pesquisa em integração lavoura-pecuária. E como mencionei também anteriormente, junto com essa pesquisa vem uma série de quebras de paradigmas. Por que quebras de paradigmas? Quando a gente fala em integração lavoura-pecuária, metade da turma fica de cabelo em pé e pensa, mas
e o pisoteio, né? A gente está há 50 anos aí desenvolvendo e aprimorando um sistema de plantio direto, onde eu quero bastante palha sobre o solo, porque quanto mais palha... E os estudos mostram, de fato, que em sistemas conservacionistas o ideal é que tenha quanto mais palha, melhor. Maior retenção de água, combate a plantas daninhas, maiores produtividades, maior sequestro de carbono. E aí o Pedro vai me dizer, e as pesquisas vão mostrar, que se eu botar um rebanho lá em cima, consumindo isso que seria palha, vai virar fezes e urina, né? Mas vou estar tirando dali cobertura do solo. O Pedro vai me dizer que não tem diferença, ou que vai produzir mais nesse sistema, contrariando, então, uma construção de conhecimento de 50 anos. Né? E uma série de outros mitos e paradigmas. Mas sim, um pouco do nosso papel é justamente ir quebrando esses mitos e paradigmas com a pesquisa, né? E começando pelo primeiro que eu mencionei, da compactação do solo. Sim, ela pode acontecer. Quando? Quando eu desrespeitar aquele que talvez seja a principal chave do sucesso da integração lavoura-pecuária, que é o manejo da nossa temática aqui, manejo de pastagens, né? Altura de saída. Altura de saída ou manutenção de uma altura de pasto, né? Que não deixe solo exposto, que não permita que plantas daninhas invadam ou tomem conta do sistema, que a gota de água de chuva vá bater primeiro na planta e não no solo, fazendo uma erosão ao longo do tempo, perda de solo, perda de nutrientes. Então os resultados, na verdade, apontam isso. Uma vez que eu tenho gado no sistema, não é problema nenhum, não vou ter perda de produtividade, muito pelo contrário. Mais de 90% dos resultados de pesquisa mostram no sul do Brasil, e aí pegamos os 3 estados do sul, né, que quando bem manejado o pasto, respeitando algumas alturas de manejo, isso varia de forrageira para forrageira, tá? Mas vamos pegar um azevém aí, o mais conhecido das hibernais, 15 a 20 centímetros em pastoreio contínuo, tá? Não tem problema nenhum, inclusive vai ter ganho de produtividade. Ah, mas fulano disse que perdeu. Bom, vamos... Como foi feito? Como foi feito? Vamos ponderar, né? Vamos dar atenção porque tem sido feito na pesquisa e por quem faz uma integração lavoura-pecuária na prática, no campo, da forma correta, respeitando... Integrada de verdade, né? Integrada Não de é verdade. uma pastagem no inverno e uma lavoura no verão. Perfeito. Pastagens adubadas. Matou a charada. Essa é uma pauta bem interessante, né? O que é integração lavoura-pecuária? Será que é, pegando como exemplo, soja pastagem, independente de como isso é manejado, num arrendamento onde os dois componentes não se conversam, o pessoal da pastagem rapa pasto e tem que tirar o gado cedo para que acumule um pouco de biomassa e o cara da lavoura fique feliz que se iluda que tenha pasto, que tenha biomassa de pasto ali, né? Isso não necessariamente é uma integração lavoura-pecuária, né? Porque eu conduzi todo aquele inverno rapado, com solo exposto, né? Tendo todos os prejuízos aí aí sim do pisoteio, né? Então isso não necessariamente é uma integração lavoura-pecuária. Favorecendo a emergência de planta daninha. Exatamente. E tendo aí... baixo ganho de peso, né? Então isso é um jogo de empurra-empurra, não é o ganha-ganha que a gente quer com... Aí não é nem integração lavoura-pecuária, é um sistema integrado. É isso que a gente quer, um sistema verdadeiramente integrado, onde todos os componentes se conversem. Sim. Desde o cara da lavoura e o cara da pastagem, se não forem o mesmo. E se for o mesmo, facilita muito alguns processos, isso é verdade, né? O componente humano torna a coisa mais complexa realmente, porque envolve dois seres ali se entenderem. Mas uma vez que tudo é feito de uma forma conversada, onde o pecuarista entende que manejando em alturas adequadas, fazendo alguma fertilização, e aí tem as mais diversas formas de botar isso em prática, ele vai estar beneficiando o lavoureiro, e o lavoureiro perceber que existe essa preocupação, talvez o lavoureiro vai aceitar que conduza essa fase de pastagem por um pouquinho mais de tempo, até a entrada de outubro, quem sabe, não tem que tirar final de agosto, né? Tempo é dinheiro em integração lavoura-pecuária. Tem que tirar final de agosto porque está tão rapado que se não tirar ali não vai ter biomassa, não vai ter uma palhada. Então, respeitando um pouco mais, manejando a pastagem, tu vai conseguir entrar um pouco mais, né, e ir mais longe dentro de uma primavera, uma saída do inverno, porque tu está respeitando uma altura e o cara não precisa se preocupar tanto, né? E puxando a brasa para o nosso assado, isso parte também de uma semente de boa qualidade, que é o básico, né? A gente é o básico. Não deveria nem estar falando, né? Exato. Mas é isso. Né? Não deveríamos ter que falar isso, mas isso é uma parte importante do sistema, né? Então, bom, aí joga um pouco contra, né? Tem muita gente que trabalha com
ressemeadura natural. E a preocupação do pessoal é que, então, eu tenho que tirar o gado cedo para deixar Pra sementar. sementar e perpetuar. A gente já sabe que não precisa disso. Se a gente estiver manejando em alturas de manejo adequadas, que não seja pasto rapado, a própria ressemeadura que vai começar ali por setembro, outubro, vai ser suficiente para ter um banco de sementes para o outro ano. Então, né, essa pauta também, a gente já sabe bastante sobre isso. E a gente não pode esquecer que tempo é dinheiro em manejo de pastagens e integração lavoura-pecuária também. Então, daqui a pouco, esse último mês ali, que o cara teria, se houvesse uma conversa melhor, né, entre lavoura e pecuária, daqui a pouco é o que paga. Claro. Sim. Os investimentos. Inclusive, dias mais longos, temperatura média um pouco mais elevada, então tu tem uma taxa de acúmulo dessas forrageiras hibernais superior naquele Exato. momento. Então, tu consegue, muitas vezes, inclusive, aumentar a lotação ou utilizar um período a mais, que é isso. É o Maior que está senhor de tirando o matéria investimento. seca. Exatamente. E, Pedro, para mim, dentro desses resultados obtidos pela pesquisa e que está dentro desse experimento de Tupã, que me chama muito a atenção e eu utilizo em todas as apresentações que eu faço, é a comparação entre a área pastejada e a área não pastejada, o volume de raiz. Uhum. Isso para mim isso exemplifica muito bem sistemas integrados, né? Exato. Que tu bota um animal que vai ciclar nutriente, né, via fezes, urina. Tudo coisas que às vezes a gente não está enxergando, né? O que a gente está enxergando é a palha, então mais palha é melhor, mas não necessariamente. E isso que tu falou exatamente, raízes. Quem é que vê raízes? A gente esquece das raízes. E é o componente talvez o mais importante no sequestro de carbono, na melhoria do solo, exploração do perfil em profundidade, o que vai refletir lá na lavoura, né? E as forrageiras têm esse potencial de explorar perfil em profundidade, perfilhamento, conforme quanto mais tu estimular isso, mais tu vai estar explorando perfil. Fora tudo isso que tu falou de fezes, urina, o besouro rola bosta, fazendo aquelas galerias, então toda essa biodiversidade, essa dinâmica adicionada pelos animais e que só os animais conseguem adicionar, o bovino, o ovino, o ruminante, né, pastejador, consegue adicionar no sistema dessa forma, né, nesse grau de magnitude. A única maneira que a gente consegue fazer isso é com o ruminante. Tudo isso vai estar estimulando exploração de perfil e voltando de novo nessa história da palha, né, versus um sistema que não tem tanta palha porque foi pastejado. Uma coisa é a palha que a gente está enxergando. A outra coisa é a produção de biomassa e, consequentemente, de carbono que aconteceu naquela área. Então, a palha é a fotografia, mas e tudo que a gente não viu? Os resultados mostram que num sistema, não é nem um sistema altamente fertilizado, com cultivares das top de linha, né? Nesse experimento de Tupã, áreas bem manejadas em pastejo produzem 2 toneladas a mais de pasto sobre o solo do que a área sem pastejo. Então, 2 toneladas acima do solo. Quantas toneladas a mais abaixo do solo? E nisso a gente ainda está mergulhando na pesquisa, desenvolvendo técnicas para entender melhor essa dinâmica, né? Porque uma coisa é medir pasto acima do solo. Se a gente tem gaiola, vai lá, corta antes, corta depois. Abaixo do solo é um pouco mais complexo. Sim. Então, a gente está tentando entender melhor isso. Sim, o corte, na verdade, causa um desbalanço hormonal, quebra a dominância apical, faz perfilhar. E a gente sempre faz essa comparação. Quanto mais cortes eu der numa pastagem, mais produtiva ela é. Né? Eu aumento o número de cortes, normalmente eu aumento a produtividade dela, porque se tu não colher um azevém, se tu não pastorear um azevém, ele vai chegar numa altura e ele vai começar a senescer e vai baixar a taxa de acúmulo. Indução de florescimento, tudo isso que Exato, acontece exato. naquela famosa curva sigmoide do crescimento do pasto que a gente vê nas aulas lá, né? Então, sim, o momento que a gente mantém esse pasto verde por mais tempo, é isso o principal fator, desde que a gente não sobrepasteje, não rape esse pasto, é isso que vai fazer essa produção de 2 toneladas a mais, numa condição de médio investimento. E aí tem resultados, só para vocês terem noção, resultados bastante novos lá do pessoal do Ed Carlos, lá em Rondonópolis, em braquiária, uma outra realidade, mas a gente tem aqui também, enfim, só para dar um exemplo dos resultados novos que estão surgindo. Nos primeiros 20 centímetros, esse pasto bem manejado, comparado a um pasto que é trabalhado num sistema tradicional, mais sobrepastejado, né, por assim dizer, produz 50% a mais. Isso representa 1,5 tonelada a mais de raízes só nos primeiros 20 centímetros. Então, tu imagina inserir, toda vez que tu insere forrageiras num sistema de integração lavoura-pecuária, tu está causando, né, um benefício nesse sentido, que está associado com carbono, exploração do perfil do solo, né, nessa composição da rotação de culturas do sistema de produção. E hoje a agricultura
pensando em produção de grãos, a gente escuta muito pesquisadores falar que a inserção do animal no sistema é parte fundamental para a sustentabilidade do sistema. É isso que a gente escuta, que tu insere um animal, além de diversificar a tua propriedade, tu aumenta ou tu deixa a produtividade do grão mais resiliente, como tu falou no primeiro bloco, né? Só que eu andando no Planalto, eu não vejo mais cerca, não vejo mais mangueira. Então, a gente fica nesse... Bom, o animal deveria se expandir mais e estar mais dentro desse sistema, mas a gente tem alguma dificuldade hoje, que é isso. Muitos produtores não estão preparados para receber esse animal, para ter esse animal no sistema. Então, temos, né, esses 2 pontos. É um grau de complexidade, digamos assim, que a gente vai ter que voltar a trabalhar. Né? Tu mencionou bem a ausência de cerca, né? Eu que sou da Depressão Central e estava trabalhando em Cruz Alta e viajava Rio Grande do Sul, viajo ainda Rio Grande do Sul, quando a gente sai do norte em direção ao sul, eu costumava brincar que chego ali por Santa Maria, São Cepé, eu começava a me sentir bem de novo, me sentia em casa, que eu começava a ver gado, começava a ver cerca. Então, realmente, isso é uma realidade. Mas fiquei muito contente e tenho ficado muito contente ao ver por exemplo, algumas cooperativas, né, do norte do estado, em regiões tipicamente agrícolas, graníferas, se interessando novamente. Eu, Paulo Carvalho, né, quem trabalha com isso, tendo a oportunidade de falar de integração lavoura-pecuária na Expo Direto. Sim. Há poucos dias vi o pessoal uma notícia aí em Instagram dizendo que o presidente da feira, então, vai dar mais espaço para a pecuária nas próximas edições. Isso me sinaliza isso é importante, que se está percebendo o papel da pecuária e a importância dela voltar a integrar essas paisagens que hoje em dia não tem cerca, como tu disse. Mas esses desafios são todos facilmente superáveis. A gente tem hoje em dia N ferramentas para manejar os sistemas que não precisa de toda, não precisa de cerca fixa, em alguns lugares vai precisar, mas enfim, não é todos os lugares, né? Então tem como contornar isso. Eu penso que o importante seja realmente a gente focar aonde a gente pode chegar, né? Nos benefícios. E aí tu mencionou um deles fundamentais, como a gente já tinha pincelado no bloco anterior, da estabilidade. A gente tem um cenário muito desafiador, um clima cada vez mais instável, todo mundo sabe disso, já não é mais paradigma falar disso. Cada vez mais a gente vai ter eventos extremos, né? Vai ter esses desafios. Nosso clima é desafiador, com secas no verão, né? Às vezes enxurradas em alguns momentos, todo mundo sabe disso, já viu nesses últimos anos, e estamos passando por um verão desafiador, onde de novo vai ter gente com dificuldade de pagar as contas, se não tem um sistema diversificado, e se não aprendeu com os anos anteriores, né? E a pecuária tem essa possibilidade, né? Apresenta esse benefício para o sistema de reduzir vulnerabilidade, aumentar a estabilidade, né? E tudo isso faz parte da sustentabilidade que tu mencionou. Sustentabilidade é uma série de coisas, né? Um nome que abrange várias coisas. Como é que a pecuária pode adicionar estabilidade ao sistema? Uma maneira é que a gente normalmente pensa, bom, eu vou ter uma nova colheita, uma colheita de carne ou de leite, né? Eu vou ter o grão, mais uma fonte de renda. Mais uma diversificação de fontes de renda. Mas não é só isso. Então, esse foi um resultado que eu gerei, utilizando os dados de longa duração do experimento que a gente mencionou anteriormente. Eu gerei lá com o pessoal da Califórnia, que é o ganho em estabilidade da soja, da própria soja, olhando para a produtividade da soja ao longo do tempo, ela oscila menos quando está em integração. Qualquer integração? Não. Com pastagens bem manejadas. Então, a gente não está mais falando da diversificação de renda, trazendo estabilidade. Não, a gente está falando de uma estabilidade que a gente, bem na verdade, não entende 100% a totalidade do porquê que ela acontece, mas a gente tem pistas. E isso está debaixo do solo. Está na biodiversidade também. Então, tem uma série de processos acontecendo ali, né, que a gente tem algumas pistas apontando para isso. É nessa diversidade aí que a gente está tendo cultivos mais estáveis, né? E não adianta nada, claro, a gente falar da estabilidade se não estiver associado com produtividade. Então, a gente não tem observado perdas de produtividade, muito pelo contrário. Em anos com alto potencial, a gente consegue potencializar e ter altas produtividades em integração lavoura-pecuária. E eu acho que nós podemos também sair um pouco desse tema que é integração lavoura-pecuária grão no verão e pastagem no inverno, aveia, zevém, trevos anuais.
a gente precisa pensar num sistema com uma rotação com pastagens perenes também. Claro. Então olha, bom, eu tenho 3 anos de soja, eu vou parar uma área e vou ficar com 2, 3 anos com uma perene, aonde eu vou resetar o sistema, alimentar aquele sistema, e quando eu voltar para ele, eu vou ter muito maior controle de plantas daninhas, um solo muito mais equilibrado, e vou voltar para altos patamares de produtividade, né? Porque a gente fica nesse tema integração lavoura-pecuária, né? Por ser o mais comum, né? Por ser o mais Exato. comum. A impressão que dá é que tem que ser no mesmo ano. Senão, não é uma integração. Muito pelo contrário, né? Um sistema integrado como um sistema que não é integrado. Né? Ele precisa... Vamos elencar aí, a gente tinha falado que talvez o principal ponto fundamental seja manejo da pastagem, ou intensidade de pastejo, como a gente quiser chamar. Mas existe outro também, que é o planejamento. Então, da mesma forma que a gente faz um planejamento forrageiro numa propriedade que só trabalha com pecuária, a gente tem que ter um planejamento da propriedade a médio prazo, pelo menos para os próximos 2, 3 anos, no qual vai estar inserido esse plano de rotação de culturas, ou plano de uso das áreas. Né? E a gente vai precisar de algumas áreas com pastagens perenes, por exemplo, que elas vão estar não somente fechando buraco, fechando vazio forrageiro, né? De outono, de primavera, também por tem ser isso. perene, maior volume de raiz. Mas ela vai estar também entrando na rotação, né? Dando esse choque de carbono, né? Com altas produtividades, explorando, como eu falei ali, aqueles números de raízes, né? Botando toneladas de carbono no solo, protegendo por 1, 2 anos, daqui a pouco rotações um pouco mais longas, né? Não curtas como 1 ano, mas também não tão longas, 2, 3 anos entrando na... Coisa que é utilizada no Uruguai e em outras partes do mundo, e a gente está engatinhando, mas felizmente... Já está percebendo. Como os antigos, né, trabalhavam no arroz, os cortes, né? 2, 3 cortes, que era o descanso. Isso aí. E daí, normalmente, na área de descanso, os que já eram mais avançados entravam com trevo branco, com cornichão, com azevém, que hoje a gente já tem outras estratégias, como uma festuca, que vai ser uma perene que vai aguentar, né, dependendo do ambiente, não ambientes tão quentes, mas ambientes um pouco mais temperados, que toleram, né, que vai conseguir passar por um verão. Mas pensar nisso, né? Pensar em descansar, só que não descansando, né? Descansar produzindo, Produzindo, gerando renda, deixando essa área ativa. A nossa intenção é essa, a nossa como agrônomos, como zootecnistas, como gente envolvidos na área. Envolvidos na área, seja da academia, da iniciativa privada ou produtor. A ideia é essa, é manter o sistema ativo, produzindo e trabalhando por nós, se possível, 365 dias do ano. Né? Claro, talvez não seja possível esses 3... Bom, mas talvez em alguma área seja possível, através de sobreposição de espécies. Né? Tem muita... Como eu disse, nós temos muito potencial aqui no sul. Sul do Brasil, estamos em ambientes... O céu é o limite, né? Olha, é um ambiente impressionante, né? O sul do Brasil para a produção. E várias vezes nós falamos em pastagem bem manejada e que pastagem bem manejada não é um pasto rapado. Mas, Pedro, se eu deixar o pasto crescer demais, tem benefício? Não tem? Existe um ponto em que o pasto tem velocidade suficiente para crescer, onde eu consigo dar o máximo de corte, que o Eduardo nos comenta? Porque dar o máximo de corte não significa tu rapar ele, aí cresce um pouco, aí rapa de novo... Aí tu não chega no potencial do número máximo de dias de utilização. Isso. Existem várias escolas de manejo de pastagens, né? Mas e aí não vamos entrar em muitas escolas aqui, mas um grande equívoco que existe é uma ideia de que a gente não pode perder pasto. O que significa não perder pasto? É não deixar folha para trás. Então, se eu não quero deixar folha para trás, eu tenho que consumir tudo que eu tenho nesse piquete. Eficiência de colheita. A lógica da eficiência de colheita, que é um termo que acaba... Eficiência é uma coisa boa, mas essa máxima eficiência de colheita, que significa consumir tudo que produziu naquela área, não necessariamente seja bom. Né? Eu posso ter um pasto com menor eficiência de colheita, o que significa que do total produzido eu colhi menos, mas no montante produzido em toneladas eu colhi mais. Como? Girando mais vezes. Né? Se eu produzir 10 toneladas e colhi 6 toneladas, isso é melhor do que eu ter produzido 8 toneladas e colhido 5, né? Onde tem uma maior eficiência de colheita. Né? Então, é um ponto bem importante. Né? É sempre ter folhas verdes e nunca rapar pasto. Né? Isso engloba... É um erro comum para várias escolas de pastejo. E o nosso... Né,
a escola que a gente segue, né, o que a gente vem aprendendo ali na URGS, através do grupo de pesquisa em ecologia do pastejo, é o pastoreio rotatino, né? Na verdade, não parte não é um método de pastoreio, o pessoal que está nos assistindo entende um pouco mais de pastagens, não estamos falando de contínuo versus rotativo, isso pouco importa, a gente já sabe disso. Tá? Pastoreio rotatino é um conceito que surgiu através da observação do comportamento ingestivo dos animais, entendendo que os animais precisam maximizar o tempo, e eles fazem isso na natureza, otimizar o tempo, na verdade. Como assim? Do tempo que eles estão na pastagem, eles consomem o máximo possível. Isso é muitíssimo importante em sistema de produção de leite a pasto. Por quê? Porque o animal não é uma roça, uma máquina que o momento que a gente botar ele no pasto ele vai estar consumindo. Não, ele tem os horários preferenciais de pastejo. Né? Inclusive, fica a dica aí, quem estiver nos assistindo, hoje saiu um artigo sobre isso no Milk Point, que nós escrevemos sobre horários de ordenha, maximizar tempo de pastejo. O título é Só as vacas têm... tempo suficiente para pastejar, algo assim, né? Sim, o que a gente encontra no campo é no horário mais fresco do dia, as vacas estão dentro da sala de ordenha, no horário mais quente do dia, as vacas estão no pasto e a gente sabe que uma holandesa nos 25 graus, ela já está, né, já não está na temperatura calor adequada, então como é que tu vai fazer um animal ingerir 15, 18 quilos de matéria seca com um horário reduzido, num horário mais quente do dia? Isso parece muito óbvio, mas a gente não vê isso. Eu já visitei algumas propriedades, tanto aqui no Rio Grande do Sul como no Uruguai, que alteraram isso. E exatamente. Só essa alteração revolucionou a propriedade. Não vou nem mergulhar muito nesse tema, porque exatamente esse é o tema que a gente aborda nesse artigo ali. E é fácil de ler, todo mundo é só se cadastrar lá e consegue ler esse material fácil de leitura em português, bem tranquilo. E a gente fala especificamente sobre isso. Mas voltando ao manejo de pastagem, digamos assim, né, eu estava falando que os animais têm seus horários preferenciais de pastejo, nas horas frescas do dia. Numa rotina de leite, por que eu falei que é tão importante na propriedade leiteira? Porque além dessa rotina que já vem instalada, né, nos animais, a gente, como manejadores, como tu falaste, adiciona mais uma série de empecilhos que vai diminuindo cada vez mais o tempo que os animais têm para pastejar. Então, olhando para isso, para o comportamento dos animais, o pastoreio rotatino, que é essa marca que surge, é uma marca da Aliança CIPA, que surgiu na Federal do Rio Grande do Sul, com o grupo do professor Paulo Carvalho, do qual eu faço parte hoje em dia, como já falei, visa justamente maximizar o consumo de pasto nesse tempo que é curto. Como? Oferecendo estruturas ótimas. Então, e essas estruturas ótimas jamais é entrar com pasto muito alto, porque o animal tem dificuldade para colher aquele pasto que já está deitado, no caso de um azevém, ou muito alto no caso de um milheto, de um sudão ou de uma perene de verão. Inclusive porque perde qualidade. Né? Perde qualidade e perde tempo para fazer o bocado. Sim. Né? E no momento de saída, nunca rapa demais, porque existe um momento ali desse pasto onde o animal começa a perder muito tempo tendo que caminhar e procurar um lugar onde ele consiga ter alta taxa de bocados e bocados bastante fartos. Colher num bocado só, numa linguada, vamos dizer assim, bastante pasto. Que também tem baixa qualidade. Que também tem baixa qualidade. Então essa é a ideia, é manter sempre ali no intervalo daquela curva que eu tinha falado, sigmoide de crescimento do pasto, onde tem folha, o animal consegue colher muito tem e como volume, consequência vai produzir muito pasto. Perfeito. Né? Então essa é mais ou menos o fechamento, né? E para o pessoal entender mais, aí vai ter que ler um pouquinho. Né? Ah, vai ter tempo para... Acho que a gente vai ter que vai ter que ler um pouco, vai ter que vir de novo, vai ter né? que vir de novo, porque tem cada item disso que a gente está conversando é mais um podcast para a gente conversar. Abre mais um tema e muito assunto, né? E isso, para fechar e dar o fechamento, isso... manejado dessa forma, otimizando o processo de pastejo dessa forma, colocando dentro de um sistema de produção integrado com lavouras, é o que vai trazer melhores resultados para a integração agropecuária. Então esse é o fechamento. Isso, terminando a última pergunta, isso o mundo todo está pensando nisso? Com certeza não. Com certeza não. Não. Mas claro existem estudos... Existem estudos a nível global. Existem núcleos que estão puxando à frente. Puxando à frente e com toda a modéstia do mundo. E aqui onde nós estamos, a gente tem que valorizar o que é nosso também, né? Com certeza. Então, nós temos um grupo muito forte de manejo de pastagens que está sendo pioneiro nessa né? É onde surgiu esse conceito, essa visão, né? Aplicada dessa forma ao sistema de produção e está se espalhando pelo Brasil e pelo mundo, então.
né? Nós estamos conseguindo espalhar esse conceito e o pessoal está entendendo que esse é o caminho de maximizar aí sim a eficiência de utilização dos recursos como um todo. Então, produzindo mais pasto, consumindo mais pasto, né? E consequentemente diminuindo daqui a pouco insumo no coxo, tornando o sistema de produção mais rentável e mais eficiente, né? Essa ideia, então, de conectar ambientes não é nada fácil. Manejar pastagem não é nada fácil. E, bom, a nossa ideia aqui com essa conversa foi tentar mostrar para o pessoal alguns pontos que devem ser levados em consideração quando tu decide entrar na pecuária. Então, Eduardo, obrigado por estar conosco mais um dia. Pedro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Vai chegar outro, porque ficou assunto para trás. Certamente, não tem como não. Né? A gente poderíamos ficar muito tempo conversando aqui. Né? O assunto é muito amplo, é integração da pecuária, manejo de pastagens. Então, Léo, Edu, agradeço muito o convite e estou sempre à disposição. Obrigado, muito obrigado. Pedro. Pessoal, todo mundo que nos acompanhou, seja por áudio, seja por vídeo, muito obrigado. Esperamos vocês no 4º episódio de Falando em Pastagens. Lembrando que esse programa é um oferecimento de PGG Ridson Seeds, uma empresa do grupo DLF.